Boa noite. Boa noite. A paz seja com todos. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Senhor, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento, é o alicerce de coisas que você não viu, de coisas que ainda não estão visíveis. Porque aquilo que você vê não necessita de fé. A fé, ela é colocada em prática quando você não vê, você não vislumbra, você não está enxergando. Porque a palavra de Deus diz que Deus criou o mundo daquilo que é invisível, daquilo que ninguém via, daquilo que não era aparente, foi que Deus fez. Do invisível, Deus trouxe à existência o visível. Então nós cremos num Deus que é um Deus de fé. Deus, Ele sem ver, porque aquilo que Ele criou não se via antes, mas Ele pela fé trouxe à existência aquilo que era inexistente. E quando nós falamos de fé, nós falamos de algo que tem que ser a base da nossa vida cristã. Nós precisamos realmente, quando nos aproximamos de Deus, temos que crer, primeira coisa, que Ele existe. Nós cremos em Jesus, que nós não vimos. E Jesus diz: bem-aventurado, feliz aquele que não viu e creu. Nós não vimos Jesus. Nós ouvimos, alguém testemunhou para nós, alguém teve encontro com Jesus, e alguém chegou e disse: olha, eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida. E você começou a conhecer Jesus, e quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você fez isso pela fé, sem ver. Nós temos uma promessa que também a gente não pode ver: a eternidade, a vida eterna, a imortalidade, as promessas, a nova Jerusalém. Nada dessas coisas nós vimos, mas pela fé nós cremos, e temos pela fé recebido, e estas promessas têm se tornado concretas na nossa vida, e em tudo na nossa vida nós precisamos de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E diz aqui a palavra de Deus que a fé é a prova daquilo que você não viu, mas você crê. Ainda não se manifestou, mas você crê. E quando Jesus veio, Jesus ensinou muitas lições de fé. A todos que Jesus curou,
Jesus disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Mostrando que através da fé nós podemos entrar naquilo que ninguém pode. Nós podemos ver aquilo que ninguém vê. Porque diz que pela fé Moisés, ele saiu do Egito, ele deixou o Egito, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que receber as benesses do Egito. Ele foi criado como príncipe do Egito. E agora ele, depois, quando ele abraça esta fé em Deus, ele escolhe ser maltratado com o povo de Deus do que ter o gozo momentâneo do pecado. E ele sai do Egito levando aquele povo, e diz a palavra de Deus que ele sai do Egito, deixou o Egito não temendo a ira do faraó, e ele ficou firme como que vendo o invisível. Isso é fé. Saiu firme como que vendo aquilo que é invisível, aquilo que praticamente ninguém podia ver. Irmãos, esta fé, ela também é para nós. Jesus, ele nos trouxe, nos gerou de novo para esta fé. E por esta fé nós podemos alcançar testemunho, nós podemos alcançar a vitória. E por esta fé em Cristo Jesus que nós não vimos, por esta fé nas promessas que Ele fez e nas coisas grandiosas que Ele prometeu para nós já pela fé, nós podemos fazer como Moisés, como que vendo aquilo que ninguém pode ver. É por isso que nós podemos, pela fé em Deus, nós podemos apostar e colocar a nossa vida nas mãos desse Jesus maravilhoso que morreu por nós, ressuscitou dos mortos, está vivo. Nós podemos confiar de que Ele é poderoso para executar tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Essa é uma fé que gera salvação e eternidade. Amém? Mas a fé, ela é o alicerce, é a base. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, não pense em ninguém que vai receber nada de Deus. Para que nós possamos receber alguma coisa de Deus, é necessário que nós creiamos primeiro. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A nós, o ser humano quer, muitas vezes, quer inverter a ordem e pensa o seguinte: eu quero ver para crer. Como fez Tomé: se eu não vir as marcas nas suas mãos, os furos dos pregos, se eu não vir a ferida da lança no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E Jesus aparece para ele depois de uma semana e diz: Tomé, põe o teu dedo nas minhas chagas, mostra a mão furada, abre o seu vestido aqui, levanta e diz: coloca a mão aqui nas minhas feridas. E aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Graças a Deus. Pela fé, somente pela fé, nós agradamos a Deus. Assim como Abel, pela fé, ofereceu uma oferta que agradou a Deus. Deus aceitou a Abel e a sua oferta por causa da fé que havia no coração de Abel. Muita gente pensa que é por causa do valor. Não. O que Deus aceitou foi a fé
e a pessoa de Abel, e aí ele aceitou a sua oferta. E esta oferta de Abel, diz aqui a palavra de Deus que depois de morto ainda dá testemunho. Nós estamos aqui falando dele. Quantos milhares de anos depois, e o nome dele e a sua oferta que ele fez a Deus ainda está sendo lembrada, e será lembrada ainda pela eternidade. Depois de morto ainda fala. Pela fé o Enoque foi trasladado, foi levado vivo, não passou pela morte, foi arrebatado para encontrar o Senhor, porque ele agradou a Deus, porque ele teve fé. Enoque, o profeta do tempo antes do dilúvio. Enoque viveu antes de Noé, naquela geração antes do dilúvio, e ele profetizava, e ele trazia, ele falava em nome de Deus, e ele testemunha do que ele viu, Deus mostrou, ele andou com Deus, e ele viu coisas que nenhum outro homem tinha visto. Deus levou, passeou com ele por este mundo, e por outros, que a gente nem imagina, que ele relata que viu coisas quase que incompreensíveis. E ele andou com Deus porque ele teve fé, ele creu, e porque ele creu, ele foi trasladado para não ver a morte, o que é um exemplo do que acontecerá com a igreja que estiver viva no dia do arrebatamento. Não passará pela morte, mas passará da morte para a vida, terá o seu corpo transformado em imortal, sem passar pela morte. Assim como aqueles que tiverem morrido ressuscitarão e serão transformados também no mesmo momento. Mas é tudo pela fé. E diz aqui a palavra que Abraão ele esperava uma cidade. Abraão lá no começo, pela fé, Abraão habitou em cabanas, junto com Isaac, com Sara, assim como Isaac, Jacó, todos eles habitaram em cabanas, pela fé, ele habitou naquela terra, mas ele não estava esperando algo naquela terra. Abraão esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Ele aguardava a nova Jerusalém. Abraão já esperava a cidade em que nós vamos morar. É tudo pela fé. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé eles passaram pelo Mar Vermelho em terra seca. Amém? Passaram pelo Mar Vermelho como por terra seca. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque acolheu os espias em paz. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. E no Novo Testamento, Jesus, se nós começarmos a olhar, quantas coisas Jesus falou a respeito da fé. Jesus, ele, no capítulo de Marcos, capítulo 4, Marcos 4, 40, Jesus pergunta para os seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Qual era a situação? Uma tempestade, ventania, ondas enormes, o mar revolto. Os discípulos achando que iam morrer afogados naquele mar. E eles vão acordar Jesus, que dormia no barco. Jesus acorda, levanta-se, vê aquela situação.
repreende o vento, fala com o mar, aquieta-te, repreende o vento, manda ele parar, e faz-se uma grande bonança. E eles ficam pasmos, ficam admirados, dizendo: que homem é esse que tem este poder, que até o vento e o mar obedecem? Que homem é esse? Mas Jesus olha para eles e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus estava falando para eles? O que ele disse? Por que foram me acordar? Por quê? Por que não repreenderam o vento? Por que não pararam a tempestade? Porque vocês são tão tímidos, ainda não tendes fé. E muitas vezes nós nos acovardamos em situações em que nós deveríamos repreender aquilo que tem que ser repreendido, que nós precisaríamos ter feito o que deveríamos ter feito, e nós não fazemos, porque nós nos acovardamos. E se nós nos acovardarmos, não vamos ver grandes milagres. Mas se nós realmente perdermos essa timidez, se nós realmente deixarmos essa falta de fé, e nós usarmos a nossa fé e colocarmos ela em ação, grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer, irmãos. A doença sai, o demônio sai, a feitiçaria cai por terra, o mal não tem nenhum poder, porque em nome de Jesus, Ele nos deu autoridade. Jesus diz: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. E Ele nos deu autoridade. Jesus disse para nós, Ele disse: vocês podem fazer os mesmos milagres que eu faço, e farão até maiores. Jesus é tão bom que nem limitou. Eu falo: se quiserem fazer um maior, pode. Você está liberado. Vê como Jesus é bom? Jesus disse: se quiser fazer maior, pode. Mas é tudo pela fé, para que nós possamos alcançar e receber algo das mãos de Deus. Temos que ter em nós esta certeza inabalável de que só o Senhor é Deus. Certo homem de Deus do passado disse: ter fé é você pegar uma folha em branco, assinar embaixo e dar nas mãos de Deus e dizer: Deus, escreve o que o Senhor quiser. O que o Senhor escrever nessa história está bem escrito. Ter fé em Deus é ter confiança em que, seja lá qual for a situação, o melhor de Deus ainda está por vir. Ter fé é você saber que o impossível torna-se possível. O pai daquele endemoniado, daquele lunático, aquele filho lunático, chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa por nós. E Jesus devolveu para ele e disse: se eu posso, ele disse: tudo é possível aquele que crê. Tu crês? Tudo é possível aquele que crê. Ele disse: eu creio. Depois ele disse: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. E Jesus, pela misericórdia, ele libera aquele menino daquele demônio, e aqueles demônios saem e o garoto é curado instantaneamente. Tudo que Jesus fez, ele operou, e ele usou a sua fé. Jesus era um homem de fé.
Muitas vezes a gente tem dito: Jesus é Deus. Sim, Ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós, sim, Ele é Deus. Mas não podemos esquecer que quando Ele andou aqui pela Galileia, Ele esvaziou-se de si mesmo e se tornou homem como nós. Jesus conheceu a dor, Ele conheceu o cansaço, Ele conheceu a perda. Tem muita gente que não para pensar, né? Jesus perdeu o pai adotivo dele, José. Quando Jesus começa o ministério, José não aparece mais. É ou não é? Então ele não passou pela perda. Jesus, Ele sofreu tudo que Ele sofreu, sabendo que quando Ele vai para a cruz, quando Ele vai para aquele tormento, aquele suplício, Ele sabia o que Ele ia passar, mas Ele fez tudo isso, porque como homem, tudo que Ele realizou por fé. Amém? Há coisas que Ele fez que só Ele podia fazer. Jesus andava sobre as águas. Ele vem andando sobre o mar, sobre as águas. Aí o Pedro disse: eu quero também ir, Senhor, eu quero encontrar o Senhor pelas águas. Ele disse: vem. Só que ele vai porque Jesus disse: vem. Mas Jesus, ele andou sem ninguém falar para ele andar. Ele andou porque quis andar. É ou não é? E eu não conheço ninguém que brilhou como o sol na Monte da Transfiguração. Quando Jesus sobe ao Monte da Transfiguração e se transfigura diante deles, e brilha o seu rosto como o sol, e as suas vestes se encandeiam, se acendem pelo brilho do seu corpo. Aí ele está mostrando para os seus discípulos: olha, esse homem aqui é o Filho do homem, é o Filho de Deus, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas. Louvado seja Deus. E se nós nos aproximamos dele, é necessário que nós o façamos pela fé, sabendo que aquele que tem fé, ele pode receber de Deus bênçãos e milagres. Deus deixa bem claro isso, Jesus deixa isso bem claro, quando ele amaldiçoa uma figueira que só tinha folhas e não tinha frutos. E lá eles vão até o templo, e no dia seguinte, quando eles voltam, passam de manhã, a figueira tinha secado até as raízes. E Pedro chega para Jesus e diz: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Senhor, o Senhor disse uma palavra contra aquela árvore, e a árvore secou, a figueira secou. E Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Isso que ele falou para Pedro serve para nós também. Tenha fé em Deus. E disse mais: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. O que ele disse? Tudo o que disser. O que é que você tem falado, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, não tem? Tem muita gente que só fala negativo: não vai dar certo, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, não vai dar. O que vocês acham? Que essas palavras vão trazer alguma coisa boa? Hã? Não, a gente tem que aprender. Tudo que você disser, crendo no seu coração, será feito.
Então vamos crer, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou vencer. E é o que você vai receber. Creia naquilo que você diz, aquilo que você diz, você pedir. Quando você disser, você for orar por alguém, e a gente tem que deixar de ser tímido. Você viu alguém que está precisando de oração, vai lá, ore por ele. Você já tentou fazer isso? Teve essa experiência? Não fique com a mão encolhida, não. Coloque a sua mão em nome de Jesus e ordene que a doença vá embora e que a pessoa seja curada em nome de Jesus, e que o mal saia, o demônio tem que sair, a doença tem que sair, e aquilo que está perturbando vai desaparecer em nome de Jesus. Mas você tem que fazer. E aí você vai entrar num outro nível. Você vai viver outro nível da sua vida cristã. Tem muita gente que pensa assim, tem alguém que está endemoniado, tem alguém que está doente, que está muito ruim, tem que chamar. Tem que chamar o pastor, os obreiros, os diáconos, né? Faça você mesmo. Amém? Faça você. Por quê? Porque Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Então, se Ele deu essa promessa, Ele diz que nós podemos fazer grandes coisas no seu nome, e essa promessa foi feita a todos os que creem. Todo aquele que você crê em Jesus, você tem Jesus habitando no seu coração, Jesus está aí, Ele não perdeu o seu poder, e você pode, em nome de Jesus, você pode fazer grandes coisas e receber, e levar as outras pessoas a receberem os milagres de Deus. Amém? Parou para pensar nisso? E ele usa aqui a figura da montanha. Se você disser para a montanha, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, a montanha obedece. Por que ele usou a montanha? Para você saber que não tem limite. Amém? Do bem que você pode fazer em nome de Jesus. Porque em Jesus a gente só faz o bem, amém? É ou não é? Em Jesus a gente só faz o bem. Não há limite do bem que você pode fazer em nome de Jesus. Mas não pode duvidar. Você tem que crer que aquilo que você disse será feito. E tudo que você disser então será feito. Todo bem que você falar será feito. Por isso, eu digo que tudo quanto pedirdes orando, credes que você já recebeu. Creia que você já recebeu. E você vai ter. Amém? Dá para aprender isso? Agora não adianta só aprender, tem que pôr em prática. Amém? Não adianta só a gente aprender. Temos que colocar em prática. Temos que praticar a palavra de Deus e realmente sairmos por esse mundo como testemunhas eficazes, levando o poder de Deus, levando o milagre de Deus, levando o bem, a bondade de Deus a este mundo perdido, esse mundo que carece tanto de Deus. E nós que temos este poder dado por Deus, devemos fazer o que está ao nosso alcance. E tem muita coisa que você pode fazer. Muita coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. E abençoe a sua família também. E você lembre disso. Tudo é possível ao que crê. Vamos inverter a frase. Diga assim: tudo é possível, para mim, quando eu creio.
Você vê que funciona para você. Amém? Que Deus abençoe. E que você possa entrar nesse mundo invisível. No invisível, naquilo que para os outros é inexistente, mas da onde Deus traz os seus milagres, traz à existência aquilo que não existia. Amém? Em nome de Jesus nós oramos. Amém.